Sim, o Superman é woke. O Superman, ele é desperto para a realidade dos outros, para as minorias, ele pensa no bem comum. Sempre foi assim. Para quem está reclamando da nova versão do Super-Homem criada pelo James Gunn para a DC, eu devo lembrar que você não entende a essência desse personagem, porque desde 1938 o Super-Homem é um alienígena que veio, obviamente, de outro planeta, é considerado um imigrante e ele sempre teve a empatia necessária para exercer, através dos seus atos, a defesa daqueles que não têm como se defender sozinho. Essa é a essência do personagem, é a alma do personagem. Se você se apegou demais a esse Super-Homem do Henry Cavill, criado pelo Zack Snyder, eu lamento, mas é uma versão tanto quanto distorcida e problemática. A gente falou sobre isso na época que os filmes foram lançados. É óbvio que tem gente que prefere o tom mais sombrio do Snyder, mas nós não estamos falando de cinema quando a gente começa a olhar para detalhes como a defesa daquele que não pode se defender, conflitos geopolíticos, o combate aos poderosos que querem manipular a mídia, a informação, o controle de narrativa. Tudo isso está relacionado a um personagem que está tentando se encontrar em um mundo que é cada vez mais caótico, problemático e desumano. O que torna esse Superman do James Gunn mais próximo da nossa realidade é que ele, mesmo ciente de que ele não nos pertence, de que ele não pertence a esse planeta, mas que ele quer ser humano. A gente vê em Superman um Clark Kent que tenta se encontrar, que tenta identificar qual é o seu lugar no mundo e qual é o seu papel dentro dessa engenhosa narrativa terrena, mesmo sabendo que ele pode controlar parte dessa narrativa com os poderes que ele tem. Aliás, se você parar para pensar, Superman não é um filme sobre o Super-Homem, é um filme sobre um Clark Kent que está se reconstruindo, que está se tornando cada vez mais ciente de sua capacidade humana. Ele já sabe que ele é um meta-humano, ele já sabe que ele tem poderes para transformar tudo, mas diante da narrativa distorcida, quando ele tenta parar uma guerra, e ainda assim você tem um cara muito poderoso dizendo que ele é uma ameaça, apenas e tão somente porque ele vem de fora, a gente vê esse mesmo herói tendo a sua crise de identidade e se questionando, inclusive, se vale a pena seguir, o porquê que ele está seguindo nesse propósito de tentar fazer pelo bem comum aquilo que outros não conseguem fazer. E a parte mais interessante desse Super-Homem é que ele não desiste disso. O Clark Kent não quer desistir da humanidade, porque foram os humanos que o receberam, aqueles bons humanos, Martha, John, que os receberam com amor, com compreensão, com empatia. Isso tudo se conecta muito a uma narrativa de presente. Nós temos na nossa vida uma porção de estímulos que nos levam a ter preconceitos, a levantar discursos de ódio, a trabalhar nosso pensamento crítico através da bilis. Eu passo por isso também. Todo mundo passa. A gente é o tempo todo estimulado a ter os discursos mais verborrágicos, a ter as falas mais incisivas, a agredir o outro a partir do nosso discurso e muitas vezes as pessoas tentam nos convencer que nós temos o direito de livre expressão, que a gente tem o direito de se expressar dessa forma, mesmo que esse formato de expressão acabe agredindo alguém. Não é assim que a banda toca. Não existe liberdade de expressão ampla e restrita. Se eu falo alguma grande bobagem em um vídeo, eu tenho que responder por isso. E eu já tenho que me preparar para as porradas que eu vou receber por afirmar que o Superman é sim woke. Essa é a versão do James Gunn que estreou recentemente nos cinemas. Eu não sei por que as pessoas se incomodam tanto com um mundo que é mais atento e desperto para as minorias. A impressão que fica é que um grupo de pessoas acredita fielmente que o mundo só pode ser para aquela pessoa considerada padrão, para aquele estereótipo que acredita que é a maioria. No Brasil, não é a maioria.
55% das pessoas no Brasil são pretas ou pardas, então não é o padrão que é estabelecido em determinadas regiões do país. Mas essas pessoas realmente acreditam que o mundo só pode ser para elas, que o Superman tem que ser a partir de um molde estereotipado dentro do contexto de mundo, de visão de mundo que eles aceitam ou que eles consideram como o padrão, a regra. Deixa eu dizer para essas pessoas que o mundo está em constante transformação. Tudo muda o tempo todo no mundo, como dizia o Lulu Santos. Nós vivemos em uma sociedade que, por incrível que pareça, apesar do ruído dos intolerantes, é uma sociedade que está em constante evolução. O próprio James Gunn continua em processo de evolução como ser humano. O mesmo James Gunn que foi alvo de um ataque coordenado ou não, mas enfim, ele foi duramente criticado por conta de suas visões de mundo publicadas em redes sociais 10 anos atrás, ou 10 anos antes de assumir um papel relevante como o mentor, o principal responsável criativo pela franquia Guardiões da Galáxia na Marvel Studios. Ele sabe muito bem o que é viver um assassinato de reputação e decide colocar isso em Superman, não apenas e tão somente para se colocar nessa narrativa, mas para, de alguma forma, contar a sua versão dos fatos. Mostrar o quão ruim é você ser alvo dessa destruição de narrativa alheia por conta de uma manobra feita por alguém que tem muito mais poder e controle, principalmente controle das mídias digitais. Ficar atento a isso é tentar estabelecer regras mais justas para o jogo. A gente sabe que a gente tem uma internet totalmente modificada e transformada para fazer com que eu, você, o seu vizinho, o seu tio Cláudio e qualquer outra pessoa que você conhece trabalhe sempre com appeals, trabalhe sempre com os discursos de revolta, com os discursos de ódio, com os discursos mais verborrágicos, porque eles descobriram que o ódio engaja mais que o amor. Será que é muito pecado eu ficar desperto a isso? Será que é realmente problemático a gente ficar desperto para uma imprensa que é atuante, para um jornalismo que observa os fatos e que relata os fatos tal e como eles acontecem, e não a partir de uma perspectiva enviesada de alguém que acredita que só vai se sentir em paz se destruir o outro? Será que a gente deve se revoltar com um discurso como esse? Ou você vai esperar acontecer com você esse tipo de justiça para você eventualmente mudar sua perspectiva? É que para muitos de nós é realmente difícil passar por uma situação onde o preconceito sobre a sua origem, sobre a sua raça, sobre a sua etnia, religião, questões que são naturalmente polêmicas e divisíveis, para um grupo é difícil esses pontos chegarem naquele extremo onde você vai ser a pessoa prejudicada por conta desses discursos mais verborrágicos. Por isso que ser woke para muita gente é algo problemático, porque você chama a atenção do coletivo para algo que precisa mudar, e tem uma galera que não quer que o mundo mude de jeito nenhum. O Superman de James Gunn, ele quer melhorar o mundo a partir da melhora individual, a partir do autoconhecimento sobre as suas fraquezas humanas, sobre os seus defeitos, sobre as suas imperfeições. Ver o super-homem reconhecer que erra, que é imperfeito, que pisa na bola, aproxima esse personagem que historicamente foi visto como um semideus de nós, meros mortais, errantes, falíveis e vulneráveis. A parte mais interessante do Superman de James Gunn é oferecer uma faceta para um herói que teoricamente é invencível, mas que, por outro lado, se sensibiliza com aquilo que mais o aproxima de nós, que é a humanidade, que é justamente a imperfeição. Em um mundo que nos estimula o tempo todo a sermos perfeitos, infalíveis, implacáveis, a gente vê um personagem que tenta acenar para nós como um de nós a partir justamente da nossa capacidade de errar, que olha para as coisas simples com maior interesse, com maior desejo, inclusive dentro dessa simplicidade humana, de nos entender e de fazer cada vez melhor para nos proteger.
Esse Superman quer olhar para nós como o vulnerável que precisa ser protegido. E aí não é o grupo, não estamos falando de pessoas pretas, não estamos falando de comunidade LGBTQIAP+, não estamos falando de povos originários, estamos falando da raça humana. Se um alienígena vier para cá, ele não só mostra que é superior e, dependendo das suas intenções, ele pode realmente ser implacável. Mas se até mesmo o alienígena que veio para a Terra, que salvou milhões de vidas e parou guerras, pode ser criticado, julgado e marginalizado justamente pelas suas ações e boas intenções, é sinal que, de fato, a humanidade precisa ser salva. Porque teve um certo cara que também tinha grandes poderes e grandes responsabilidades, que tentou salvar a humanidade e que foi julgado, condenado, massacrado, justamente porque tentou nos salvar. A história se repete, não é algo inédito o que nós vimos em Superman. A, a grande diferença aqui é que a gente vê um herói que, para tentar se salvar, salva o outro. E quando precisa ser salvo, as pessoas mais importantes da vida dele e, por tabela, os seres humanos, estendem a mão para dizer: bom, agora somos nós que vamos cuidar de você. Eu fiz um vídeo falando sobre Superman nos aspectos mais técnicos. Aquela primeira impressão, a primeira reação. De fato, o filme me incomodou um pouco, não por causa do fato de ser woke. Aliás, ser woke é uma coisa boa de Superman. Graças a Deus, esse filme fala sobre a necessidade de você efetivamente ser um herói que faz o bem pelo bem comum, que age em defesa daquele que é vulnerável e que precisa sim proteger as minorias e aqueles que não podem se defender daquelas manipulações de narrativa, das distorções de narrativa, daquele comportamento errante que até mesmo foi motivado, no caso do Lex Luthor, por algo que é sim eminentemente humano, a inveja. Então, os meus problemas com Superman, como o filme do James Gunn, são mais técnicos, conceituais, ajustes de narrativa, na forma como ele entrega determinadas tramas do filme, como ele resolve essas tramas, mas nunca vai passar por um discurso e por uma agenda que ele abraçou e que ele sabiamente soube modificar a origem desse personagem, mesmo que de forma sutil, para que ele se tornasse mais próximo de nós. É um Superman que está disposto a cuidar de nós. É um super-homem que está disposto a estender a mão por aquele que é completamente vulnerável a forças muito maiores do que o vendedor de shawarma numa banquinha em Nova York, ou de uma senhora que atravessa a rua, ou da criança que levanta uma bandeira clamando pelo Superman. Ele efetivamente representa a esperança, não só a esperança por justiça, por igualdade, mas também a esperança pela humanidade. Mais do que os humanos acreditarem que o meta-humano vai salvar os vulneráveis de uma guerra, esse meta-humano tem fé na humanidade para que essas mesmas pessoas o salvem daquilo que ele nem mesmo sabe o que, como, por exemplo, a sua origem, a sua missão na Terra, seus anseios, suas decepções, suas mágoas, suas derrotas. Olhar para Superman de James Gunn como um ato de empatia e uma reflexão sobre como podemos ser melhores a partir do entendimento de que nós somos falíveis, nós somos humanos e temos todo o potencial para melhorar, é uma forma de salvar um filme ou melhorar um filme, já que ele não é tão ruim assim, eu só tive os meus problemas conceituais com ele, mas melhorar um filme que aparentemente tem certas desconexões narrativas, mas que deixa os seus recados claros. E isso porque ele não é um filme tão político quanto poderia ser. Muita gente estava preocupada com isso, mas passa meio que superficial. Mas quando você vê algumas pessoas se incomodando com um super-homem gentil, empático e preocupado em salvar as pessoas,
a gente sabe que esse filme achou o seu tom correto, alcançou parte do seu público-alvo e deu aquelas belas cutucadas que de tempos em tempos o James Gunn adora fazer. A gente viu nos Guardiões da Galáxia isso acontecendo com alguns tópicos bem interessantes. Então, olhar para o Super-Homem woke é uma forma de melhorar o filme e também é uma forma de a gente ter fé que esse universo DC vai apontar para um lado que pode ser bem interessante. Quem sabe a gente possa aprender muito mais do que Batman versus Superman, que é aquela coisa horrorosa que nem mesmo para tratar de saúde mental serviu. Essas são as minhas opiniões sobre por que que o Superman é woke, precisa ser woke e vale a pena ser woke sim.